Bom dia, senador Exalci Lucas, senadora Margarete. Quero cumprimentar também a todos os presentes, autoridades e ao brilhante Daniel Lore, aqui, coautor da reforma tributária, que nós tanto acompanhamos aí e temos tantos desdobramentos importantes para o país. Bom, eu quero primeiro destacar, se puderem colocar ali a apresentação para nós, aqui um reconhecimento que o setor, a ABR, Associação Brasileira da Reforma de Pneus, clama. Ela quer ser fundamental no equilíbrio ambiental, no econômico também para o Brasil e para toda a sociedade. Não é só o setor da reforma, não são só as empresas aqui, mas como muito bem foi colocado, toda a dimensão em relação ao que nós temos para a proteção do meio ambiente. Então, como é que nós podemos destruir menos o mundo em que vivemos? Essa é a pergunta que eu quero provocá-los à reflexão. Todos os dias nós saímos de casa e nós destruímos um pedacinho do planeta, seja pelo consumo do combustível, o consumo do petróleo, das nossas riquezas naturais, e nós estamos poluindo, nós estamos prejudicando o meio ambiente, justamente aquilo que a Constituição Federal trouxe a partir da emenda constitucional 132, promulgada, então, em 20 de dezembro de 2023, no ano passado, lá no seu artigo 145, foi colocado: o Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, e aí está, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Então, nós estamos aqui em defesa do meio ambiente e não do setor de reforma de pneus. É muito mais amplo o nosso pleito. A reforma de pneus é uma oportunidade que nós temos para a redução desses impactos ambientais. Assim como falou a nossa colega Ayla aqui anteriormente, todo o setor de reciclagem, todo o setor da economia circular clama para que nós tenhamos condições diferenciadas de tributação. Isso é uma necessidade, repito, não para as empresas, é uma necessidade para nós enquanto sociedade, enquanto seres humanos, porque vamos continuar vivendo aqui. Nós queremos um país melhor, um planeta melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Vamos lá, 80% da redução dos materiais que são utilizados na produção de um pneu novo é o que nós temos hoje como resultado da reforma de pneus. 80% de redução. Então, só 20% que é consumido na reforma de pneus. Isso significa que de cada um pneu nós conseguimos fazer mais 2 utilizações. Quantos de vocês aqui, quantos dos senhores aqui reformam pneus? Ou usam pneus novos? Que depois nós teremos o descarte desses pneus sem que eles tenham o seu retorno correto e adequado para a sociedade. Mesmo a durabilidade do original, posterga a sua destinação final da carcaça, reduz os impactos ambientais em toda a cadeia. Porque nós precisamos lembrar que o pneu não é só o pneu, mas é o transporte do pneu, a armazenagem, a energia gasta, as pessoas envolvidas. Tudo isso está consumindo os nossos recursos naturais, os nossos recursos do meio ambiente. Depois nós temos aqui benefícios, então, que nós trazemos, economizamos em 10 anos, esse estudo da BR, 5 bilhões de litros de petróleo. Em 10 anos, nós evitamos a emissão de 26 milhões de toneladas de CO2. E aqui cabe um alerta importante: nós não estamos falando de uma responsabilidade ambiental de se retirar o papel de bala que caiu no chão. Isso aqui é impacto direto para todos nós. Isso aqui é impacto direto para o mundo. A produção de pneus reformados em 2022, vejam só, foi de 13 milhões e meio de pneus e de automóveis 7 milhões e meio. Mas por que é tão pouco, então, que nós fazemos na reforma de pneus? Como é que os Estados Unidos e a Europa incentivam o meio ambiente, a proteção, através da reforma de pneus? Eles o fazem através de condições tributárias mais favoráveis, porque nada é tão sensível ao ser humano quanto o preço. E se nós não tivermos um preço atrativo para a reforma de pneus, para o pneu reformado, nós fatalmente conduziremos as pessoas a adquirirem pneus novos. A reforma tributária, da forma como está, ela faz com que o pneu antigo tenha que ser descartado. Porque o pneu novo vai custar a mesma coisa. E se custa a mesma coisa, nós vamos perder competitividade em algo essencial para o ser humano. Nós vamos perder competitividade de 1.384 pequenas empresas que a BR hoje representa. Essas pequenas empresas é que fazem a reforma desses pneus que salvam a humanidade, que salvam o planeta, vendem para mais de 250 mil transportadoras que são o Simples Nacional, que não vão obter o crédito
Pelo contrário, elas vão acumular esses recursos, elas vão acumular esse tributo. Nós vendemos ainda para as pessoas físicas, que são os fins de cadeia. Ou seja, aqueles que vão arcar com todo o ônus tributário, como muito bem disse aqui o João que me antecedeu. Essa reforma tributária é do consumo, é do consumidor, é lá na pessoa física, não é das 1.384 empresas, porque elas vão precisar repassar o preço. O que vai acontecer é que nós vamos mudar a forma como nós estimulamos ou desestimulamos o consumo de algo. Isto é que está em jogo aqui. Então nós precisamos absorver essa tributação integral, não funciona, não vai servir para a sociedade. Ainda, a Constituição Federal, nós temos lá então qual é o consumo que nós queremos estimular. Se a Constituição trouxe como princípio defender o meio ambiente, é aquele defesa do meio ambiente, é esse meio ambiente que nós queremos defender, senhoras e senhores senadores, deputados, não é que depois vão voltar lá para a Câmara para poder discutir a reforma tributária. É isso, é essa a resposta que nós temos que dar. É esse meio ambiente que nós queremos salvar. E para isso se faz através de regimes especiais. Assim como se estimula o consumo da educação, com uma redução de 60% da sua alíquota, assim como se facilita o acesso à saúde com a redução da sua alíquota também em 60%, é o pleito deste setor, como foi também a nossa colega Ayla aqui, que me antecedeu falando sobre economia circular, com a reciclagem de tudo aquilo que está hoje posto na sociedade. Então, o regime especial é uma medida necessária para que nós possamos incentivar, para que nós possamos facilitar o consumo da reforma de pneus. E isso nós vamos fazer com uma interferência mínima na alíquota. Nós conseguimos esse cálculo bastante detalhado, depois posso passar com os senadores, também com vocês lá, Lória, com todos os detalhes, feito pela Reut, de 0,01% de impacto na alíquota de referência. Então, nós sairíamos dos 27,97% para 27,98%. É nada, é ínfimo perto do benefício que nós traremos a todos da sociedade, aos seres humanos que habitam esse planeta e que precisam dessa proteção ao meio ambiente. Isso aqui é um impacto irrisório. E quando nós comparamos isso, então, e vamos entender por que desse pleito, não se trata de beneficiar as empresas do setor, mas sim toda a sociedade brasileira, como eu disse aqui, promovendo um consumo mais sustentável e com uma atratividade direta no preço. Não é possível nós igualarmos o preço. As grandes indústrias de pneu, o pneu importado, que muitas vezes entra no nosso país de maneira ilegal, subfaturado, com dificuldades de fiscalização, ainda que se tenha as melhores das boas intenções em fiscalizar, em tributar corretamente, nós sabemos que isso não é viável em 100% das vezes. Então nós estamos colocando pneus novos de baixa qualidade no país, colocando em risco a vida de todos nós aqui que circulamos com os nossos veículos, com os ônibus, com os caminhões. Quantos de vocês já estiveram na estrada com medo de um caminhão que vinha no sentido contrário? Será que aquele pneu era confiável? Alguém se perguntou sobre isso? Provavelmente não. Mas se fosse reciclado, nós poderíamos dizer que sim, que é confiável. Este pneu é que precisa ser incentivado o seu consumo para que nós tenhamos um benefício ao meio ambiente. E para concluir, eu quero dizer que senadores, senadoras, os deputados depois que vão receber o texto corrigido, se nós não fizermos nada, se nós não colocarmos na alíquota reduzida de 60%, nós não teremos sangue nas mãos, mas teremos petróleo nas mãos. São muitos, milhares, milhões de litros de petróleo gastos a mais quando nós não temos a reforma de pneus. É para isso que nós estamos aqui e queremos ser incentivadores desse setor tão importante para toda a sociedade. Muito obrigado.